confortável, o teu assento numa posição confortável, inspirando bem profundo, suave, lento e silencioso, e soltando o ar nesse mesmo lugar, suave, lento e silencioso. Abençoado seja a nossa noite. A luz de todas as formas, a vida de toda a vida. E nesse instante, onde quer que você esteja, que uma luz suave acalente o seu rosto, envolva o teu corpo e tome assento no teu coração. Abençoado seja a gentileza que eu me torno em todos os momentos, agora e para sempre, uma protetora para o sem proteção, uma guia para aqueles que perderam o caminho. Que eu me torne um navio para os que têm oceanos para cruzar. Que eu me torne uma ponte para aqueles com rios para atravessar. Ó Shanti Devi. Que eu me torne um santuário para aqueles que estão em perigo. Que eu me torne uma lâmpada para aqueles que precisam de luz. Shanti Devi, que eu me torne um refúgio para aqueles que não têm abrigo. Mas, acima de tudo, uma serva para todos que cruzarem o meu caminho. Pela graça da luz, da grande Shakti dentro de todas nós, abençoado seja a força da grande mãe. Inspirando bem, soltando o ar bem devagar. Mentalize a intenção da tua prática de hoje, desse nosso momento de sentar, tomar assento e reforçar com gratidão essa consciência da grande mãe em nós. Inspira profundo, solta o ar.
Namastê. Muito bom. Eu aqui tô indo para o final do livro já, tá bom? Eu deixei disponível a aula da semana passada, retrasada, da semana passada, e vamos fazer essa, e vamos continuar nesse caminho. Eu parei lá na página 114, na página 114, tá bom? Mas eu quero começar com uma pergunta para vocês anotarem aí. O que está sendo agregado em sua vida? O que está sendo agregado em sua vida que será levado para a próxima vida? O que está sendo, então, agregado nesta vida que será levado para a próxima vida? Se hoje fosse o seu último dia, né, dessa reencarnação, o que você terá levado? Entramos nesse capítulo com partes tão profundas que a gente precisa parar algumas vezes para meditar sobre elas. O que estamos fazendo das nossas vidas, o que estamos programados para pensar. Qual é a programação que você tem constituída na tua mente que te fez pensar mais desse jeito? Às vezes eu sou mais racional, para outros mais emocional, para outros mais intuitivos, para outros mais sensitivo. Dentre esse contexto, aonde é que você pulsa mais? E por que eu pulso nesse lugar? Que lugar foi agregado em mim que fez com que minha trajetória da vida, pelas circunstâncias, me fez ser mais racional, mais intuitiva, mais sensitiva? Não importa. Pensa sobre isso. Você vai entender daqui a pouco. Você sabe que a programação que você foi destinada, quando você veio no planeta Terra, você tinha uma programação. Vamos pensar sobre isso, porque se isso for uma crença para você, você deleta. Mas o hinduísmo, assim como a nossa cultura espírita, acredita em reencarnação, né? Se você não acredita, tá tudo bem. Deleta o que a tia Lu tá falando. Qual é a programação reencarnatória dessa vida? E a programação reencarnatória de todas as suas vidas, no exato momento da concepção do teu espírito, ou melhor, da tua alma, para o seu primeiro devir. Quando a gente estuda o shivaísmo da Caxemira, eles falam muito sobre os processos da reencarnação dentro da roda do samsara, chamado vida. Abre um pouco essa aspa, vou continuar aqui. Os espiritualistas que trabalham com seres galácticos gostam de falar sobre implantação de chip. Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa sobre isso. Eu gosto de dizer que você é que se permite ser chipado quando se fecha em um conceito e acha que tem tudo que precisa para dar conta. Então agora eu penso sobre isso. Essa é a minha forma de pensar. E quando eu vou discutir um assunto, eu tenho que pôr as minhas ideias, as minhas opiniões. Eu não consigo me abrir e expandir um pouquinho mais a partir de uma escuta receptiva, de entender, eu nunca tinha pensado assim. A gente não consegue abrir isso,
Porque a gente está o tempo todo sendo chipado. Eu estou trocando a palavra chip porque eu uso muito captura, mas é só para vocês poderem entender. A gente podia falar, ah, meu Deus, eu estou sendo capturada. A Luciana sempre fala disso. Então eu estou usando um outro termo para ver se entra um pouco mais. Então, quando você permite ser chipado, quando você se fecha nesse conceito que você acha que agora eu entendi. Não, agora você nunca entendeu nada. Você está no princípio de começar a entender. Mas quando você achar que entendeu, ainda assim você não entendeu. Porque não existe nada para ser entendido, existem aquilo que é para ser experienciado, vivido, contemplado, silenciado. Então, a grande implantação do nosso cérebro é fazermos acreditar que precisamos trabalhar muito, se esforçar muito para se tornar boas pessoas, para si, para a família ou para a comunidade. Esse é uma implantação dentro do nosso cérebro quando a gente é muito jovenzinho, tá lá na escola, né? Começa a trabalhar. E o que fazem com os nossos adolescentes? A coisa mais importante que você tem que fazer é estudar para o vestibular. Você precisa entrar na faculdade. Para quê? Porque ninguém pergunta, ninguém explica o porquê e para quê. Ou alguém pergunta qual é a sua vontade. Não, essa é a melhor coisa que você pode fazer. Porque você precisa se tornar um homem ou uma mulher boa. E se tornar um homem e uma mulher boa é alguém que esteja fazendo uma faculdade, que vai trabalhar, que vai ganhar dinheiro, que vai ter família, que vai cuidar dos seus filhos, que isso é uma captura. E essa regra não serve para todo mundo, mas a gente foi criado que essa é a regra que a gente tinha que a minha tela tá de frente para Neuzinha. Imagina se alguém falasse assim para Neuzinha na época da faculdade: Nossa, Neuzinha, você é uma pessoa tão sensitiva, vai trabalhar com coisas mais sutis, vai. O que será que a Neuzinha teria se tornado? Com certeza ela ia ser uma guru, percebe? Mas aí ela precisou o quê? Ela foi chipada. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ser sustentada, porque na minha família é isso que eu tenho que fazer. Aí eu vou trabalhar, aí vira uma grande empresária, e é isso. E depois entende que não era nada disso. Ela passou muitos anos para entender que não era nada disso. Não que ela não esteja trabalhando na área, mas ela já entendeu que esse não é isso que traz a felicidade, né? Então, tem um termo em sânscrito que eu tenho falado muito, punya. Punya quer dizer virtude. E papa em sânscrito não é o papa, tá? Papa em sânscrito quer dizer pecado. A pergunta inicial nos traz um profundo refletir do que você anda trazendo para o seu sistema, que você levará para a próxima vida. Qual a verdade que você está trazendo como base que não faz mais você pensar por si mesmo, não faz. Perdi o raciocínio, perdão. Não faz você pensar por si, mas pelo pensamento coletivo. É que me veio outra coisa que eu preciso dizer. Alguém não tem vontade de quebrar essa bolha? Alguém tem? Cara, eu quero pensar por mim. E aí que me veio esse pensamento que eu lembrei, que no shivaísmo, o ensinamento, o medo, não é sobre a morte. É o medo da reencarnação. Porque a reencarnação inconsciente faz você adquirir papa, e o pecado aqui não é o pecado católico. O pecado aqui, visto pelo shivaísmo, é o perdeu de essência, perdeu a potencialidade,
perdeu e se distanciou daquilo que era fundamental da tua alma. Aí, o pecado aqui determina que você... Eu falo muito isso, falei isso para as meninas na sexta, e eu preciso repetir isso. Eu falo sempre pro Léo que a vida é como uma pedra no lago. Então você acha aí na sua casa e fala assim, ai nossa, eu fiz um ato muito ruim, mas eu fui a pessoa prejudicada. Nunca é só você prejudicado. A vida é como uma pedra no lago. Quando você joga no lago, você reverbera para todos que estão à sua volta. Como assim, Luciana? Eu vou dar um exemplo muito pequeno. Vamos pensar que você bebeu além do limite. Nem imagino vocês fazendo isso, mas vamos pensar que você bebeu além do limite. Falei esse exemplo para Dê, que está ouvindo aqui. Bebeu além do limite. Aí você olha e fala assim, sai de carro, bebeu além do limite, pega a carona do Uber, trata mal ele porque tá de fogo, quase vomita, entra no prédio, bate o portão, não consegue dizer boa noite, não porque você é mal criada, porque você tá de fogo. O porteiro se assusta porque você bateu a porta. O que eu tô querendo mostrar é que o impacto que você causa na vida das pessoas com a sua ação reverbera. Então, quando eu trago esse contexto dentro, e já vou linkar, porque eu achei muito simbólico a aula que eu dei sexta com o que eu li hoje, que é a fala da página 114, que é sobre o samskara, sobre crenças das quais nós acreditamos e que não faz mais sentido levarmos. E se nós estamos presos em não identificarmos qual é a essência da minha alma, que eu tô trazendo samskara e vou encarnar de novo, afastando cada vez mais do meu espírito. Por isso as reencarnações não param. Porque quanto mais eu tenho reencarnação, mais eu vou esquecendo daquilo que era fundamental e vou sendo capturado ou chipado. Percebe? A pergunta inicial então nos traz uma profunda reflexão do que você anda trazendo para o seu sistema, que você vai levar para a próxima vida. Qual a verdade? Qual a verdade você está trazendo como base, que não faz mais sentido pensar desse jeito? Por que que você pensa como todo mundo? Por que você gosta de pensar como aquele grupo, como aquele grupo, como aquele grupo? Quando a gente está no trabalho, a gente tende, por mais que você fale assim, nossa, eu trabalho nesse lugar. Se você não prestar atenção, toda deficiência daquele sistema vai parar sobre você. Porque eu convivo tanto com aquele lugar que daqui a pouco, vamos pensar uma empresa que é negligente com as pessoas. Daqui a pouco você está sendo negligente sem perceber. Porque você está tão atarefado simplesmente em produzir, que daqui a pouco você também é negligente, assim como as coisas positivas, lembra? Púnia. Assim também como ativamento da própria virtude. Alguém não tem vontade de quebrar essa bolha, de dizer, eu quero pensar por mim mesma. Não quero pensar a partir do que a Luciana trouxe. A Luciana está me dando um olhar, mas esse é o olhar da Luciana a partir da ponta da montanha que eu estou. Como você pega isso e interpreta de outro jeito? Dá um outro sentido. Eu posso dizer, temos tanto problema de aceitação que a gente fica querendo tanto ser aceito, tanto pertencer a alguma coisa, a um pequeno grupo, a um pequeno espaço, ou sei lá, a gente quer tanto manter
aquele pertencimento, seja naquela bolha que já existe, né? Os irmãos, a família, os amigos, aquela bolha, eu não quero furar nunca essa bolha. Ai, meu Deus, olha o que chega. A gente vive dentro de uma bolha, seja dentro da família, seja num grupo de amigos, e a gente não quer furar, porque eu tenho medo de não pertencer mais àquilo. E eu não abro mais essa bolha para ninguém. Isso aqui é isso aqui. Eu não consigo expandir além disso, porque eu tenho medo de perder isso aqui, que eu confio, que é sólido, que é um território de confiança. Só que ao mesmo tempo que eu fico aqui, aqui dentro tem as suas crenças. Aqui dentro não expande mais. Como que eu consigo expandir? Eu vou expandir a partir da consciência do pai, da mãe, do filho e do irmão. Percebe? Ou da mulher, do marido e dos filhos. Não consigo expandir mais em consciência a partir disso aqui. Porque para eu expandir isso aqui, eu preciso romper isso aqui. E a gente tem medo de romper essas estruturas. Medo de abandono, medo de não pertencer mais. Quantas pessoas ficam em relações que não dão mais? Porque tem medo de largar, medo do abandono. Medo, o que vai ser aqui? A dinâmica é boa. Se eu romper isso aqui, o que eu faço? Se eu colocar outro amigo dentro dessa bolha, o que eu faço? Vai trazer outros pensamentos, vou ter que lidar com esse conflito do outro e não sei se eu quero dar conta. Só que quando a gente faz isso, quando a gente enrijece nesse lugar, a gente está produzindo mais papa do que punha. Percebe? Então, o que eu quero deixar é como trazer sentido ao nosso Dharma. Porque quando eu caminho no Dharma, que são leis, pela lei do outro, eu não estou caminhando no Dharma. Eu vou caminhar no Karma. O Dharma é uma lei universal, mas eu preciso criar as minhas próprias leis, com ética, com nobreza, com verdade, e seguir essas leis. Custe o que custar, eu não vou sair desse caminho. Esse é o meu Dharma, essa é a minha lei. Percebe? Veja esse lugar do feminino. Ela fala aqui na página 115. Depois vocês leem, se vocês não chegarem aqui. No entanto, em última análise, o sexo do mestre não tem importância, porque enquanto a mente lida com o masculino e feminino, a consciência em si está além disso. Para a alma não existe sexo. Esses conflitos mentais, e vamos pensar emoção e razão, certo e errado, masculino e feminino, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Ah, isso é o que a mulher faz, isso é o que o homem faz. Quando eu fico nessa constituição, eu não tô girando um caminho de amplitude, eu tô girando um caminho de rigidez, porque a partir desse lugar eu vou ter que optar, eu vou ter que fazer uma escolha. Razão ou emoção? Masculino ou feminino? Preto ou branco? Feijão ou macarrão? Percebe? Eu tenho que sempre fazer uma escolha. E a alma não é um lugar que faz escolha. A alma é um lugar que cabe. É como a meditação dos exicasmos sobre a montanha, que permite que todas as coisas brotem nela. A montanha, ela não critica a erva daninha, ela permite que ela cresça, assim como todas as outras coisas. Então, eu disse para as meninas na sexta-feira uma frase de um mestre budista que diz assim: nossa, se Deus salva todas as pessoas boas,
Imagina o que ele não faz com as pessoas más. Mas a gente ainda acha que essa consciência sagrada está diferenciando um do outro, sabe? Aquilo desse, o vizinho de mim, que está em cima. Não existe isso para a alma. Só que quando a gente fica nessa dualidade o tempo todo, a gente vai adquirir mais papa. Eu vou fazer mais sofrimento. E é esse o processo encarnatório. Eu estou fazendo mais sofrimento. Porque eu vou ter que escolher. Imagina se eu tivesse que chegar aqui hoje e falasse assim, bom, gente, hoje eu vou escolher uma pessoa para dar gratuitamente uma viagem comigo para a Índia. Eu tinha que escolher uma pessoa. Se eu escolher a Cris Cole, todos vocês vão se perguntar por que ela escolheu a Cris Cole e não eu. Vocês iam fazer essa pergunta. Mas qual foi, será, a análise? O que eu estou dizendo é uma coisa tão pequena, mas que é para você colocar no teu universo. É uma semente para você jogar no teu universo. Veja, você está sendo o tempo todo colocado diante do Dharma. E é uma opção caminhar nele. E é uma opção desviar do caminho. Então, por isso, no shivaísmo, se diz, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo da reencarnação. Porque eu estou esquecendo, se eu estou reencarnando, é porque eu estou esquecendo até que em alguma encarnação você vai dar um twin. Só que existe uma coisa que independe do que acontece, tá? Pulsa Lalita Devi, sabe? Como no mantra Tripura Sundari. Tem algo que está pulsando ali e que sempre está emergindo e trazendo vida para você, mas nem sempre você olha e nem sempre o seu caminho é voltado para aquilo. Porque se seu caminho fosse voltado para Tripura Sundari, você não ia ter problema na vida, na matéria. E ao mesmo tempo, as situações adversas chegam, mas isso não seria um problema. Página 114, ela vai dizer assim: isso do samskara, quando crianças ensinaram a vocês que ser bem-sucedido na vida significa ganhar dinheiro, comprar o melhor carro ou a melhor casa. Desde a infância, isso foi enraizado na mente de vocês e tornou-se um samskara tão forte que para superá-lo será necessário um grande esforço. Ao mesmo tempo, as samskaras das vidas passadas estão forçando vocês a evoluir espiritualmente, por isso sentem necessidade de ir para a floresta. Esse conflito permanece, mas também traz o melhor dos dois mundos. Trabalhem duro e ganhem dinheiro. Não há nada de errado nisso. Contudo, aqui vocês também têm todas as vantagens. Quando puderem, vão para o bosque. Realizem práticas, 2 semanas, 1 mês, o que for. Serão pequenas férias. Neste país, vocês têm condições de fazer isso. Portanto, com as práticas rotineiras, estabelecem um período a cada 6 meses, ou uma vez por ano, ou o que for melhor para vocês, e retirem-se para praticar. A gente se retira de férias. A gente acha que se retirar é tirar férias. E a gente tira férias e volta com a mente tranquila porque desopilou, viu novas paisagens, mas não teve nenhuma mudança efetiva interior. Esse trecho é tão profundo e ele vem com tantas coisas. Primeiro ela fala da disciplina e ela fala de punya e papa, né? Porque a gente é isso. E ela vai falar de abundância. Então, eu acho tão profundo esse pequeno trecho. Vamos desdobrar isso aqui, ó. Rairava, que
em sânscrito, o medo da morte, é o medo da gente achar que vai morrer e não fez alguma coisa, não comprou o carro decente, a casa decente, não deixou um patrimônio. Ai, a gente tem uma mania de dizer, mas quando eu for, quais os patrimônios que eu vou deixar? Meu Deus do céu, o que você tem que deixar não é um tijolo para ninguém. O maior patrimônio que a gente deixa para os nossos filhos, para os nossos amigos, para o nosso neto é a nossa vida. É a nossa vida, como eu vivi. É como eu vivi. Que é que eu vou deixar para os meus filhos. Isso é a grandeza. Não é quanto vai ter na conta. O medo. Eu falei isso, eu não vou nem repetir. E assista lá a aula. Trouxe os medos, né? Não vou repetir de novo. Assista a aula. Trouxe os 4 princípios do medo. Mas eu acho que a coisa importante aqui, eu falei no sábado para as meninas, que a gente fez uma aula muito profunda no sábado. E eu disse assim para elas: a aula de yoga, hoje em dia, é muito essencial para a vida. Eu não conheço, e pode ter mesmo, é que eu não conheço nenhuma prática tão disponível no mundo a mudar internamente o sistema e a vida de alguém. E eu falei no sábado, na aula de yoga, que hoje em dia, e eu vou falar por mim, hoje em dia eu fico convencendo os alunos a fazerem aula de yoga. As pessoas pagam e não praticam. E de verdade, eu nem preciso. A Josi também não precisa disso. Eu também não preciso do dinheiro das aulas de yoga. A Josi também muito menos. A gente fica convencendo o aluno que é a melhor coisa que ele vai fazer para a vida dele, porque quando ele chegar aos 80 anos, ele vai estar com a mente lúcida e não vai estar andando de bengala. E vai ter se elevado um pouco mais no caminho espiritual. Vai diminuir pápia e aumentar punha. Parece uma loucura. Eu falei que eu estou num movimento crise existencial, nesse conceito professora de yoga. Que eu falo, eu fico convencendo as pessoas a praticarem yoga. A R$ 200 que gasta isso sentada no almoço. Num mês de aula. Tentando convencer que é a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde. Não faz sentido, meus amores. Tem alguma coisa que está errada no nosso sistema. Quando a gente tenta convencer que é para a sua saúde, não é para mim. Eu podia estar com os meus filhos, tomando café da manhã. Estou aqui dando aula. Eu não preciso desse dinheiro. Não acho que vocês estão me ajudando. Vocês não estão me ajudando. Sou eu que estou ajudando vocês. Só que o que o aluno acha? Ele acha que ele está me ajudando, pagando a mensalidade. Ele não percebe que não é isso. Eu e a Josi damos muito mais do que não é valor financeiro. Então, o que eu quero que vocês vejam é qual é o princípio da vida que eu estou embotado e que não saio desse lugar. A gente tem um negócio que acha que está... Ó a captura, preciso ser servido. Luciana, eu não sou assim. Tenho certeza que é. Porque eu também sou, você também é. Sabe como? Vai vai num restaurante, pede uma comida e vê a comida demorar 40 minutos, o que você vai fazer? Me conta depois. E eu tenho consciência, me segura a onda. Opa, cara, o cara tá trabalhando. Segura minha onda, as crianças tá chorando, tá com fome, segura as crianças. Muitas vezes eu também reclamei. Então, esse tipo de captura chipado nosso precisa mudar, né? Ou quando você quer outra captura ruim, e eu vou falar isso com todo respeito, quando seja o veganismo ou o vegetarianismo começa a dizer que isso aqui é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida.
esse discurso. Ai, você tem que não sei o que, você tem que não sei o que lá, você tem que não... Meu amor, não sou eu que tenho que dizer para você que essa é a melhor alimentação. Você que tem que saber, eu não tenho que te convencer de nada. Não me convença de nada, por favor. Eu não quero que você me convença de nada. E eu não tô aqui para convencer vocês. Não cai nesse chip. Não precise que alguém te convença que a melhor coisa para você fazer da sua vida é tal coisa. Você tem que descobrir por si mesmo o que teu corpo precisa, o que tua mente necessita, o que meu coração deseja. Tem muita gente raivosa, vegetariana, e muita gente pacífica que come carne. Qual é a diferença? Ai, nossa, você tá... Meu Deus, eu tô fazendo o que eu posso. A água, não sei, eu tô fazendo o que eu posso, dentro do que eu posso, reciclo, é isso. Não me convença de mais nada. Percebe? E o que a gente faz o tempo todo? Tenta sempre dialogar no convencimento. Veja bem, não me convença e não queira que ninguém te convença de nada. Os diálogos estão longe do convencimento, quando há irmandade, a troca, né? A Débora tá na minha outra parte da tela, quando a gente senta, conversa, há uma troca. Nosso Diksha. Nosso Diksha, foi incrível a experiência da Débora. É uma troca, a Débora não quer me convencer de nada e eu também. A gente só troca afeto. Ela me aceita como eu sou, eu aceito ela. Ai, que delícia! Você percebe? Ela não tá tentando me convencer que, olha, veja bem, será que não seria melhor assim? Não, ela se experimenta, ela se joga, ela aceita. A Débora caminha comigo há anos. Eu acho que de todos que vocês, de todo mundo que tá aqui, a Débora é uma pessoa que me viu muito jovem no yoga. Fazia yoga comigo, sei lá quantos anos eu tinha, 20 e alguma coisa. Então, já faz bastante tempo. Me viu ter filhos, sabe? Passou aniversário comigo, viajou comigo, fez saravá comigo. A Débora aceita quem eu sou. Ela não precisa que eu convença nada, porque eu não tenho nada para convencer com ela. Ela só sabe o que é bom experienciar. Daquilo que é para ela. Eu só dou um sopro e ela vai lindamente no caminho dela. Que não é o meu, é dela. E isso é irmandade. E é aquela frase digníssima do Rudolf Steiner que eu joguei para vocês, acho que foi ontem que eu joguei para vocês, que o grande caminho dessa irmandade, ele se faz quando você ativa o espírito do outro. A verdadeira comunidade nasce quando cada um se torna para o outro a via para o espírito. Que preciosidade! Que preciosidade essa frase, é muito profunda. Eu não sei o que está acontecendo, porque toda vez que eu venho falar com vocês, eu fico querendo chorar. Vou descobrir o que é isso. E tô lembrando da Lari hoje, dizendo assim, o Léo foi contar para ela tá muito afim de ir pra praia, e o Léo foi contar para ela que foram 2 semanas muito atípicas com a Larissa, assim, de muitas coisas. Ela ficou imersa o dia inteiro numa tribo indígena. E ela já é sensível, e ela voltou muito mais sensível. Voltou, ela não quer tirar. Os indígenas fizeram uma tatuagem no braço, aquelas tintas que demoram para sair, mas ela não quer lavar. Aquilo tá uma consagração. Aí ela teve 2 coisas muito incríveis, né? Que primeiro, ela queria muito um cachorro e eu resistindo a poder fazer isso. Aí a gente, meio de supetão, ela começou a ficar assim, porque viu um cachorro, eu e o Léo olhamos e falamos, meu Deus, e agora? Fazemos isso, não fazemos, vamos embora, vamos disfarçar. Mas aí ela ficou com aquilo, a gente falou, vamos voltar lá, vai. Aí a gente volta. Ela não sabia. A gente voltou, conversou com o cara, aí a gente olhou para ela e falou assim, a gente vai levar. Ela entrou num choro e ela dizia,
Mamãe, papai, obrigada por vocês quererem ser os meus pais. Eu sou a criança mais feliz do mundo. Vocês são os melhores pais do mundo. E hoje eu não sei o que aconteceu nessa tribo, que eu vou até falar para a professora que ela voltou ainda mais sensível. Aí hoje o Léo foi contar para ela que, ai filha, eu tenho uma surpresa para você. O papai conseguiu uma casa nas suas férias pra gente ir pra praia. E ela tava pedindo, tá? Mas ela não pede. Ela não é uma criança que pede. Ela não fica pedindo, ah, quero ir pra praia. Não, ela não pede. Ela tem uma certa consciência. Ah, mamãe tá apertada de grana, não vou saiu do Maí, então ela não pede. Mas quando ela falou, ela abraçou o papai. Nossa, papai, que felicidade que eu vou ver o mar e Iemanjá. Eu acho que essa condução, que é conduzir o ser ao próprio espírito, né? Conduz a gente na nossa própria alma. E eu acho que um outro ponto que ela traz aqui, quando ela fala do trabalho, ela tá falando dessa coisa de como a gente olha para o dinheiro. Quando ela fala da programação sobre o trabalho, a gente acha que ter sucesso é ganhar dinheiro. É aquele que. Só que a gente não entende que aquele que vive abundância cria a possibilidade de ser útil no mundo, ser útil para você, para o teu entorno. Isso é abundância, mas a gente foi criado que abundância é ter uma poupança um pouco mais robusta, uma aplicação em tal lugar, tá morando ou viajando. E não, abundância é ter possibilidade de ser útil. A minha abundância, eu quero ser útil para os meus filhos. Eu quero ser útil para a minha comunidade. Eu quero ser útil para Denise, que eu não respondi, eu vi a mensagem da Denise hoje. Ah, me chorei, Dê, com a sua mensagem, sabe? Porque é isso, sabe? Esse é o sentido da vida, quando você consegue ser útil. Fala, cara, que ótimo, eu falei aquilo no sábado e reverberou, porque a Dê é uma menina que, meu, comprometidíssima, sabe? Eu vejo transformações incríveis no ser e ela vê nela também, isso é ótimo, né? Então, ganhar dinheiro, ele é a terceira via. Quem fez o curso de abundância comigo, vou ver se eu consigo refazer, né? Que é, primeiro ponto é missão, é aquilo que eu faço, porque é da minha natureza fazer. Segundo ponto é impactar as pessoas, não é barganha. Eu impacto, você começa a impactar as pessoas sendo você mesmo. Aí o terceiro é abundância. O problema é que a gente pega o pilar da abundância e coloca ele aqui, ó. E aí a gente ganha dinheiro. Lógico que você vai ganhar, você tá fazendo um esforço. Você não vai ganhar dinheiro? Vai. Só que do mesmo jeito que o dinheiro entra, também o dinheiro vai embora. O dinheiro não para. Nossa, não consigo, o dinheiro entra, não consigo fazer as coisas. Nossa, presta atenção se você tá saindo da tua missão. Então, quando nós achamos que esse sistema que vemos hoje de ganhar dinheiro como a única forma de sobrevivência, nós continuaremos perdendo a potência e se colocando no lugar de mendigo. Uma coisa no curso que eu falo, que é, você precisa compreender que para mudar, para criar uma nova vibração de abundância, você precisa parar de ser dependente. Seja em qual nível for, emocional, mental, vibracional, material. Você precisa tomar as rédeas da sua vida. Você é responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. Um bom começo é assumir a sua realidade, parar de achar desculpa e começa a arrumar a sua casa interior, amando, perdoando, aceitando e seguindo. Qualquer sombra que chegar até você, você vai ter tanta coragem e leveza de dizer: eu deixo passar, eu perdoo, eu sigo em frente, eu não levo isso comigo. E tem uma segunda coisa que ela traz na página 114 que eu acho linda, que é a outra coisa é rezar a Deus para que Ele crie circunstâncias na sua vida, de vocês, que possibilitem a realização da prática mais espiritual. Em algum momento as preces serão atendidas, as coisas funcionarão
com tanta facilidade que vocês serão capazes de ter uma vida boa, decente, confortável e ao mesmo tempo realizar suas práticas da melhor maneira possível. Eu sou o exemplo disso. Eu estava aqui sentada e, e quando eu reli isso aqui sentada, eu cheguei aqui 1 hora antes, fiquei quietinha, olhei, escrevi aqui no meu papelzinho as coisas que eu ia dizer, papelzinho aqui, papelzinho acolá. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso sempre relembrar isso para eu não esquecer nunca. Porque eu sempre falo para vocês, a primeira vez que eu fui para a Índia, que não tinha dinheiro e o dinheiro aparece, você reza e as coisas acontecem. Se aquilo é importante para você, Deus provê. Mas eu preciso acreditar nisso, né? Eu preciso crer nisso em mim. Então, reze, medite, silencie, faça disso um hábito. Mal não vai fazer, né? Eu acho que eu vou ficar por aqui, tá bom? Ah, não vou ficar não. Quero terminar aqui uma coisa bem bonita. Ai, tô chorosa. Não é chorosa de tristeza, é uma energia que desce e fica lacrimejando. A página, eu já passei. Ela tá falando dessa mestra, esse ponto que eu li, ela tá falando de uma guru, e depois ela entra na página 119, Guru Mai, é uma outra mulher indiana, e eu li tudo e cheguei até uma parte que eu achei dentro dessa parte, uma das partes mais importantes, e quero terminar com ela, tá bom? E estamos chegando no final, e temos que pensar no próximo livro, que diz assim, 127, tá? O último parágrafo. Tudo o que a mãe criou é bonito, e devemos seguir seu exemplo, e tornar tudo ao nosso redor bonito. A beleza eleva a mente, nos dá um vislumbre da verdade. Na Índia, temos um ditado, Satyam Shivam Sundaram. Significa que Deus é a verdade e que a verdade é Deus. E que Deus é a beleza e que a beleza é Deus. Deus, verdade e beleza são a mesma coisa. O nome mais honrado da deusa é Mahatripura Sundari, que significa a beleza suprema em todos os mundos. Cantar os nomes de Deus é um lugar de profunda conexão. E às vezes você não precisa ter um templo, um altar, mas quando você senta em casa, quietinho, coloca o mantra e dedique a escutar e cantar aquilo, pelo tempo que aquele mantra for, já é o suficiente para conectar você de volta ao aspecto fundamental da tua alma. Não se perca. Tem alguma coisa que a sua alma precisa fazer. Não espere a próxima reencarnação. Não espere nem daqui a quantas reencarnações para você começar a caminhar para dentro. Esse é o teu momento. Não escute essas coisas e entre na segunda-feira como se você não tivesse ouvido essa aula. Faça as mudanças necessárias que você acha que precisa, por pequeninas que sejam, mas faça alguma mudança para que você não fique enfiado na borda da vida e haja na sua vida a partir do centro de si mesmo. Vou dar uma pausa e ver se tem perguntas. Traz um estado de silêncio, mas também um estado de completude. Buscando o teu coração, o caminho da tua alma. Buscando o caminho do teu coração.
Sente esse silêncio. Permita se envolver com esse silêncio nesses pequenos instantes. Om, Om, Shri Lalita Devi Tripura Sundari Namastasye 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 Namo Namaha Om Shanti 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 Hari Om. Namastê, meus amores. Namastê. Ótima noite, um início de semana incrível para todo mundo, viu? Beijo grande.